Os PiaCast. Fala, piazada da internet, beleza? Fernando aqui na área e é difícil se eu encontrasse comigo, ia só falar, estuda, muito. Eu sou o Abner e quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Boa. Oi, eu sou a Luana e eu não sou a minha bisavó. E aí, gente, aqui é o Ander e eu sou o avô do meu pai. Muito bom. Vamos ver quem pega a referência. Eu entendi. Gente, eu falei da minha bisavó. Vocês não ouviram? Não, mas eu tô cantando a música. Eu tô cantando a música do filme. Tá bom, ok. Tá, continua. Não, tá valendo, tá valendo. É isso aí, galera. E hoje aí estamos aproveitando para trazer para vocês um episódio de cultura pop, galera. E para começar esse episódio, eu já queria deixar bem claro e já ligar todos os botões do spoiler. Você vai ouvir aí agora no seu áudio a sirene do spoiler tocando, galera. Porque sim, hoje nós vamos falar sobre um filme. E para falar de filme, numa roda de amigos, tem que ter spoiler. Então você está convidado a entrar conosco nesse paradoxo temporal, nessa loucura e conversar um pouco sobre O Predestinado. É isso aí. E se eu botar ele na sua frente? O homem que destruiu a sua vida. Se eu garantisse que nada te aconteceria, você mataria ele? Antes de começar, a gente queria mandar um alô pro Rafa, pro André. Eles tiveram uns problemas e não vão poder gravar com a gente hoje. Então a gente vai falar sobre o filme O Predestinado, ou Predestination. Esse é um filme de 2014 e foi dirigido pelos irmãos Michael e Peter Paedig. E ele foi baseado num conto da década de 1960, 1958 na verdade. Chama All You Zombies. Esse conto, ele é de Robert Heinlein. E o filme, baseado no conto, ele vai falar sobre um paradoxo temporal, que é um estilo de filme bem específico, que a gente vai conversar um pouquinho, mas basicamente, assim, resumindo, viagem no tempo. E aí, meninos, o que vocês acham? Vamos começar falando um pouquinho da sinopse. Para vocês, o que marcou mais em relação aos outros filmes de paradoxo temporal? É interessante que ele não tem uma data certa, assim, né? Ele começa na década de 60, daí ele vai para 80, vai para 54, mas ele basicamente ele conta a história de uma moça. Ela nasce com um problema, ninguém sabe o que é, ela simplesmente aparece num orfanato, vai vivendo a vida dela, todo mundo excluindo ela, até que um dia ela sempre se envolve em briga e tal, né? Então, até que um dia convidam ela para entrar numa fake NASA, assim. E daí ela passa em vários testes lá, ela é melhor em física, melhor em matemática. E nisso que ela passa nos testes, eles descobrem um pequeno probleminha e ela perde a classificação dela nessa fake NASA aí. E daí se dá o desenrolar do filme. Uma coisa que eu achei muito interessante na construção do filme, acho que até é interessante a gente citar, que é um filme de baixíssimo orçamento, tem uma história muito intrigante, então você fica totalmente envolto na história e eles vão soltando assim informações assim, muito homeopáticas e você vai se envolvendo na história de uma maneira que você... Cada nova informação, você vai acrescentando a informação antiga e vai criando o personagem no decorrer da história. E isso pra mim foi uma das coisas mais interessantes. O personagem ele está sendo criado o tempo todo e sendo composto de várias informações e eventos e coisas do gênero. Então, o que eu acho interessante nessa perspectiva desse tipo de enredo de filme de viagem ao futuro é que ele pega um dos conceitos mais complicados para trabalhar, que é o conceito de temporalidade cíclica. A gente vai falar sobre isso depois. Mas se você comparar esse filme, por exemplo, a filmes como Back to the Future,
ou The Time Machine, esses filmes eles têm linhas, a viagem temporal é sempre linear. Você pode até ter um roteiro bagunçado nas datas, mas o efeito da viagem ele é sempre linear. E esse não, ele mexe muito. Ele me lembrou um outro filme muito bom que a gente pode fazer um review mais pra frente, chamado Mr. Nobody. E isso é muito engraçado. Por quê? Porque ele quebra com o que nós mais temos de comum no ser humano, que é o tempo teleológico, o tempo que caminha para o fim. Nós não somos nem treinados e nem fisiologicamente ou biologicamente capazes de entender esse tempo cíclico. Pra gente é muito doido. E é legal que esse filme ele retrata isso muito bem. E é uma coisa que é bem feita no filme, é que o enredo dele é muito bem construído. A viagem no tempo, um filme para lidar com a viagem no tempo, tem que ser muito, 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 muito bem pensado. Porque a partir do momento em que você não tem o problema do tempo, você pode fazer o que você quiser. E se você pode fazer o que você quiser, você tem que tomar cuidado para não cometer um erro. Quer ver um exemplinho legal? Acho que todo mundo aqui já assistiu De Volta para o Futuro. Já. Algumas vezes. Algumas vezes, é um dos meus filmes preferidos. E, por exemplo, quando eles pegam quando o Mark McFly ele pega acho que no 2, o almanaque com todos os resultados e leva pro futuro, que ele encontra o inimigo dele no futuro, que não esqueci o nome agora, e esse inimigo volta pro passado, quando esse inimigo entrega o almanaque pro ele do passado, para esse ficar rico, se a história fosse seguir uma lógica temporal, ele não poderia voltar para o tempo dele no futuro. Ele voltaria para o tempo do futuro alterado. Mas no filme ele volta para o tempo normal. Ou seja, nós temos um furo de roteiro no meu filme preferido. Fazer o quê? Mas por quê? Porque viagem no tempo sempre é uma questão complicada. E esse filme leva nota 10 porque ficou muito bem feito esse roteiro. Isso até é uma coisa que a gente pode deixar indicado alguns vídeos aqui do Nerdologia que falam sobre a viagem no tempo, né? Aqui tem vários tipos de viagem no tempo. Um tipo de viagem que você consegue, por exemplo, voltar para o passado, matar meu avô e aí de repente eu sou filho de um outro avô porque eu tô vivo, então se eu tivesse ido para o passado e matado meu avô eu não estaria vivo, mas automaticamente a história se modifica e isso são paradoxos, né, da viagem no tempo. Que os filmes têm que trabalhar em cima disso, porque senão eles não fariam sentido, né? Até, inclusive no caso desse filme que nós estamos falando, Predestinado especificamente, tem um personagem que, numa primeira análise, ele passa um pouco despercebido, mas só que depois, se você começa a assistir de novo ele e você começa a analisar, é o cara que é o chave nessa história e que volta pro passado e supostamente consegue apagar a sua existência. Esse aqui vai ficar pro final, vamos falar um pouquinho sobre os outros personagens. Então, como eu disse ali atrás, ele conta a história da Jane, que é essa menina que nasceu com esse problema, que na verdade o filme não fala até um certo pedaço o que é o problema dela. Eles descobrem um dia que ela engravida, e daí eles tiveram que fazer uma cesárea de emergência, e sabiam que ela era uma hermafrodita. E daí ela tá com o bebê, perdeu todos os órgãos femininos dela, porque tava com muita hemorragia, e ela teve que virar um homem, porque o sistema feminino tava completo, mas como eles tiveram que tirar, o sistema masculino que tava imaturo foi forçado a desenvolver, né? Essa Jane, ela começa a tomar testosterona, começa a fazer tratamento para engrossar a voz, o que não dá muito certo, né? Ela fica com uma voz meio grossa, meio fina, assim, voz de adolescente. Então ela vendo que vai ter que uma hora mudar de identidade, ela muda o nome dela para John. Só que nesse meio tempo, enquanto ela tá fazendo o tratamento, alguém rouba o bebê dela e leva para algum lugar. A partir disso, então, ela cada vez mais começa a entrar num conflito existencial. E até então você não tem no filme nada complicado de lidar, porque você só tem uma personagem que tem um problema, só que até então não há nada explícito. Acho que o ponto central do filme, que a gente vai desenvolver depois, mas é o encontro dela com ela mesma, talvez, a gente pode falar assim, né? Sem ela saber, que vai trazer para ela o que é algo que era impossível, que era o quê? A possibilidade dela encontrar essa pessoa que ela mais odiava, que era o que roubou a filha dela.
E aí o cara fala que conhece, que sabe, que está atrás e que ele pode fazer. E aí quando esse enredo começa, quando começa esse start da procura, é onde começam os plot twists do filme que transformam ele, pra mim, numa obra-prima da Viagem no Tempo. O que eu acho legal também é que, principalmente naquelas cenas que ela tá conversando no bar, ela dá muitas... É claro que isso você vai conseguir perceber só na segunda, na terceira vez que você assiste, mas ela dá muitas pistas do que ela vai fazer, até pelas coisas que ela fala. Logo que ela entra, começa a dar um noticiário falando sobre o sussurrante lá, o Bandido louco. Sobre bombardeiro. Como que é o nome dele? Sobre... o bombardeiro sussurrante, sei lá, alguma coisa sussurrante. E aí ela meio que começa a defender o cara, dizendo que tipo, as pessoas mereciam morrer mesmo, porque o mundo era muito cruel. E tipo, ela tá dando pistas do que ela, tecnicamente, do que ela vai fazer no futuro, mas ela não sabe. O tempo todo ela fica falando coisas, até quando ela fala que ela era uma pessoa muito sozinha, que ela não queria que os seus filhos não tivessem pai e mãe. E aí depois é como se ela fizesse aquilo, justamente aquilo que ela queria. Ela queria que o filho dela tivesse pai e mãe, né? E é muito complexo isso. Foi uma das coisas que eu fiquei assim, mais assustada quando eu assisti de novo, que eu consegui perceber, prestar atenção nesses detalhes. Quando a gente começa a ver essas pistas, da primeira vez que você assiste o filme, você nunca vai imaginar que elas fazem tanta parte e demonstram tanto como os personagens são, sabe? E quando você vê que cada personagem, que na verdade é um personagem só, em épocas e datas diferentes, coexistindo, porque é uma viagem no tempo, o que eu acho legal é que, ao mesmo tempo que você consegue ver uma linha de estilos, eu posso dizer assim, do personagem, ou seja, a menina valentona do começo, ou a menina meio triste do meio, ou o cara depois, eles têm características diferentes, eles mudam de caráter. Só que ao mesmo tempo, você consegue ver que cada personagem, ele guarda um pouco do que ele sempre foi. Isso é muito legal de ver. Entendeu? O roteirista que trabalhou com essas características dos personagens deixou isso muito, muito bem feito. Entendeu? Isso é muito legal de ver. E até essa cara de como, no filme, como que eles usam para transformar fisicamente o personagem também é muito bem feito. Né? Acho que o único personagem que ele fica um pouquinho mais atrás assim é quando ela passa pela cirurgia e tem que ser homem, né? Que ela por mais que ela tente se fazer de masculino, ela entrega que ela é feminino. Então, ela pode até não entregar o que ela passou, né, de primeiro, mas quando você tem o primeiro contato com esse personagem, você sabe que aquele homem tem algo diferente. Você não sabe se ele tem uma sexualidade duvidosa ou se ele passou por alguma coisa que deixou ele mais afeminado, mas você consegue encarar isso de frente sabendo que ele é um homem, sim, mas que não é o mesmo homem que está conversando com ele. O barman, por exemplo, entendeu? Tanto que até quando o John entra lá no bar, todos os caras que estão ali ficam, que cara estranho, né? E pra época era o que? 70, né? Eu acho que aquela época ali. Acho que é 75, se não me engano, porque tá passando no jornal a respeito do bombardeio lá sussurrante. Terrorista, né? É bem isso, acho que é 75 mesmo, então não é muito comum um homem muito afeminado, né? Mas penso que até isso deve fazer parte da construção dessa fase do personagem, né? Porque ele tem fases, é como se ele estivesse numa fase de transição, então ele não tá muito seguro ainda da sua posição masculina. Aí já na terceira fase, ele já tá mais seguro e ele já tá mais resignado também, porque ele já tem uma outra missão, né? E se eu botar ele na sua frente? O homem que destruiu a sua vida. Se eu garantisse que nada te aconteceria, você mataria ele? E assim, uma coisa que é muito interessante é como o Robertson está envolvido em toda essa situação. E assim, ele está presente em todos os momentos
desde quando ela é pequena, depois quando ela vai pra suposta NASA, depois quando ela sai, depois quando ela volta, e ele, em todos os momentos, ele tá tecnicamente praticamente igual. Isso é uma coisa que deixa bem intrigante no filme, e depois, lendo a respeito e tal, ficou talvez ou mais confuso ou mais claro pensar que o Robertson também faz parte dessa viagem no tempo como John, mas talvez como vamos dizer assim, um John versão beta. Será que a gente poderia dizer assim? um proto-John. É engraçado, né? Porque parece que o Robertson, ele tá ali só... É a pessoa que é um mentor ali, mas se você analisar bem o filme, ele mostra claramente como ele tá por trás de tudo, né? Tornar ele mais maluco, né? Porque é como se o cara, tipo... Ele viveu a vida dele sofrendo e tal, e aí ele chegou num ponto que ele, não, eu vou voltar e vou fazer com que a minha vida seja, sei lá, importante. Daí ele volta no tempo e faz uma maluquice, assim. Ele articula um plano, quase um plano maligno, né, pra dominar o mundo. E ele envolve várias pessoas que, na verdade, são ele mesmo. Esse é muito maluco. O que dá a entender, né, é que ele era o primeiro hermafrodita ali da história. E ele quis dar um futuro melhor, um passado melhor pra ele. Eu não sei agora se é o passado ou o futuro. Mas daí, tanto que ele levou a vida dele como o John, como o Jane, até quando ele pôde. E daí na década de 80, quando ele inventou a máquina do tempo, ele pirou, né? Ele falou, agora eu quero mudar tudo e dane-se todo mundo, né? Só que é interessante pensar, porque assim, ele viveu até a década de 80 e fez tudo isso e voltou criando um novo passado. Mas ele continuou sendo ele mesmo. Então aquilo que ele passou, né? Tipo, ele não vai deixar de passar por isso. Sim, não, ele continuou passando, né? Mas é que ele também queria mudar o passado dele porque para ele ter o apoio do governo lá para essas missões aí que ele colocou essas 11 pessoas, ele precisava ter uma série de atentados, né? E se o pessoal descobrisse, algum dia alguém voltasse no tempo e descobrisse que foi ele mesmo que fez, ia acabar com a reputação dele, né? Então ele precisava voltar como se fosse outra pessoa para para apagar o contexto dele na história atual, né? Então, mas só que se a gente for pensar, por exemplo, pelo filme, ele fica, depois que ele volta, faz tudo, ele fica em 85, não é? 85 ou isso. O Robertson. 85. Uhum. E o John está em 75. Fica em 70. Uhum. Mas então, eu acho que o John quis ficar em 75 porque ele sabia que era a época que o terrorista estava atacando. E ele queria descobrir quem que era o terrorista. É porque isso foi antes dele descobrir. Mas já fazia parte do plano arquitetado do Robert. Será? Provavelmente sim, né? Porque se o Robertson que dá pra ele aquela lista de coisas lá, que foi comprado tal coisa, ele queria que o John encontrasse o John, porque ele sabia já o que ia acontecer, porque o Robertson, ele estava articulando, né? Quando eu assisti o filme, eu também consegui entender, ou pelo menos achei que alguma hora o filme ia explicar que o Robertson também era o John. Contudo, e agora eu deixando um pouquinho de lado a tentativa de inserir ele no personagem junto, eu me pergunto se ele encaixa no estilo de construção de roteiro que esse personagem usou, que esse roteirista usou. Por que eu digo, gente? Porque o estilo de viagem que ele usou é um estilo cíclico. É um estilo que a viagem no tempo, ela acontece e ela sempre aconteceu e a história existe daquele modo sempre porque ela aconteceu. Ou seja, não tem como ela não acontecer. Qual que é o problema dessa versão? Ela tem que ter começado em algum lugar. Só que a ideia de viagem cíclica é que não tem como saber disso, entendeu? Tanto que quando você termina o filme, você vê que, por exemplo, ela existia do jeito que ela era, mas ela é necessariamente fruto dela mesma com ela mesma. E todos os eventos são por causa dela mesma. Se você tentar colocar
ser uma pessoalidade inicial nesse ciclo, todo o ciclo se desmorona na ideia desse tipo de narrativa. Não estou dizendo que não possa ser. Estou dizendo que quando eu tento encaixar o Warburton como participante nessa história toda, no início, sendo como starter da história, não como uma possibilidade de ser John. Eu acho que encaixa muito essa ideia de que ele é o cara que vai levar o John para encontrar o assassino, né? Vai levar para encontrar a Jane, vai cuidar desse processo de transformar ele em John, entendeu? Encaixaria perfeito. Eu só não colocaria ele como autor inicial, entendeu? Até porque, assim, isso também foi uma coisa que eu fiquei pensando quando eu li as explicações e tal. Porque, tipo assim, a ideia do filme é que ele fica várias vezes comentando sobre o ovo e a galinha, dizendo que não haveria um começo. Mas aí, quando eles respondem, quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Foi o galo. Será que talvez não seria uma pista para dizer, teve um mentor? E agora, Ander? Então, de novo, easter egg do filme, né? Easter egg do filme. Mesmo que tivesse um mentor para fazer no início da coisa, ainda assim o próprio roteiro ele se sustenta como autofuncional. Se nós temos o Roberts como o primeiro John, por assim dizer, ainda o Robert não precisava passar por tudo isso. Porque na história fica claro que, mesmo que ele se inicie como Robertson, a gente entenda que ele é o primeiro, o galo, por assim dizer, o galo também tem que ter vindo de algum lugar. Exatamente. E se nessa história fica bem claro que ela gerou ela mesma, né, e tudo foi gerado por ela mesma, o Robert também vai ter que ser gerado por ele mesmo. Então o próprio Robert não faz parte da geração cíclica dessa coisa toda. Mesmo que ele seja o starter faz parte da cíclica do starter, entendeu? É onde eu quero chegar. Sim, ou até, poderia entender que aí, vou viajar um pouco. Se, por exemplo, ele, sendo o criador da máquina do tempo, voltasse no tempo, descobrisse que existe essa pessoa, ele trabalha lá na NASA fictícia, ele descobriu essa menina, aí ele pensa, vou usar ela para o meu plano maligno. Aí ele pega ela, faz ela voltar no tempo, faz ela ter um filho com ela mesma, e aí usa esse filho como ele criou esse ciclo. Sei lá, uma possibilidade. Não, eu não discordo. A gente não está discordando. Ele criou o ciclo. Exatamente. Discorda. O problema é que, para que o ciclo seja criado, o John tem que existir. E a única forma do John existir é o John ficar com o John. Então, ou seja, por mais que ela seja hermafrodita no início... Não, o John ficar com a Jane. Não, eu queria dizer que o personagem ficar com o personagem. Ok. Mas enfim, você tá certo, o John ficar com a Jane. Por mais que ele possa manipular isso, a única forma do personagem John Jane vir a existir é que ele faça o que ele tem que fazer com ele mesmo, entendeu? Então, por mais que ele seja o starter do ciclo, o ciclo só existe se o ciclo acontecer, entendeu? Tipo assim, deixa eu tentar explicar de uma forma meio paradoxal. Existe um exemplo de paradoxo que é o exemplo da água que enche a própria bacia. Então você tem uma bacia de água, essa bacia de água sai um cano por baixo dela e ela sobe numa torneira em cima dela mesma, né? Então a água ela vai cair da torneira, encher a bacia e a bacia vai fazer a água voltar para a torneira e esse ciclo seria então um paradoxo. Nessa ideia, então o Robertson seria o cara que abre o registro para começar esse ciclo. O problema é que para ele abrir o registro a água tem que existir. E para a água existir nessa ideia sendo os personagens já têm que ter feito todo o ciclo, entendeu? Porque não é uma... Aí que tá a doideira, entendeu? Porque... Por isso que eu acho que esse roteiro a coroa dos filmes de viagem no tempo até hoje, que eu assisti. Porque todos os filmes de viagem no tempo lidam, como eu falei, na ideia do tempo teleológico. Até legal comentar isso rapidinho. Teleológico é essa ideia de que tudo caminha para um fim. Começo, meio e fim. Nós partimos de um ponto e vamos chegar a um ponto. Essa até é a visão cristã de vida, né? Nós começamos e vamos terminar. Poucas realidades, poucas histórias e poucas sociedades lidaram com os tempos cíclicos, que é você começa o período, esse período termina e o próprio término desse período começa outro período. Isso é muito usado na história também.
Quando a gente vem pro filme, o roteiro do filme, ele deixa claro que, tendo a intervenção do Robertson ou não, a única forma de que tudo aconteça é acontecendo. Tanto que você vai chegar no ponto, tá, mas quando que começou? Entendeu? Quando que a hermafrodita nasce? Se a hermafrodita é um fruto dela mesma, quando que foi o ela mesma? Entendeu? E isso reflete para mim, não sei se vocês conhecem, essa teoria a teoria do tempo, que são as teorias cíclicas, que são fatos que acontecem porque tem que acontecer e não existe uma probabilidade dele ter iniciado. Ele existe porque ele é autoexistente. Isso não cabe na nossa realidade, não é realidade social, mas na nossa realidade deste plano físico. Isso é muitas vezes trabalhado na realidade da física quântica ou na realidade da temporalidade espacial, né? Dessa ideia de autoexistência de certos fatos. Entendeu? Até, se a gente fosse brincar com isso, desculpe a heresia, seria mais ou menos a ideia do Deus cristão. Né? Ele autoexiste porque ele é. Você não tem um período de início para ele. Em seu ser, ele sempre foi e é e será. O tempo não faz parte da sua existência e ele não existe porque ele sempre é. Até a gente não consegue colocar isso em palavras porque a gente acaba tentando colocar Deus no tempo. Então, essa teoria de tempo, ela funciona assim. Entendeu? A única modo dela existir era sempre existir. Se ela sempre existe, ela não tem início. Mas se ela não tem início, como ela começou? Entendeu? Isso eu acho legal. Na verdade, eu estava falando sobre esse negócio cíclico. Sabe que eu me lembrei da leitura de Apocalipse, do paralelismo progressivo? Porque pra mim isso tá tão parecido que, tipo, é uma história que vai complementando a outra, mas na verdade é a mesma história e, enfim, mas acho que aí já é heresia demais. O Mac curtiu esse comentário aí. O Mac curtiu. Nós não explicamos o ponto central do filme. Nós explicamos que é um personagem que passa por mudanças e volta no tempo. Só que nós não explicamos como que isso se liga. Bom, começando então pelo fato que nós já deixamos claro que o personagem principal é uma hermafrodita. Ele nasce assim e com o passar do tempo ela tem uma criança, vamos resumir bastante, e aí essa criança é roubada. E nesse processo, quando ela passa, como o André disse, pela cirurgia, vence vários problemas e... O André não, gente, perdão, o Abner, desculpa, Abner, né, tô com ele na cabeça. E aí ela passa e ela se torna homem. Quando ela se torna homem, ela encontra um outro personagem, que é o John, velho, que eu não lembro o nome dele agora, gente. O Ethan Hawke não tem nome no filme, na verdade, né? É Ethan Hawke só. É só o Ethan Hawke. Ele na verdade é tipo assim, ele é o John 2, sei lá, a gente pode chamar de John 1, John 2. Sim, é verdade. É o cara velho. A gente pode chamar ele de John Gatinho. Não, Ethan Hawke. É o John 2. Enfim, esse personagem entra num certo conflito e encontra-se com Ethan Hawke no bar, que ali está se passando por um bartender, e este, de alguma forma inexplicável, vê que ele começa a falar sobre a vida do John, e o John acha isso estranho. Não falar, mas ele começa a mostrar que aquilo que o John passava, esse cara conhecia, a ponto de falar assim, olha, eu conheço e eu posso te levar até quem roubou o seu filho. E aí é onde começa o enredo, por quê? Porque aí é onde ele descobre que o John descobre que o Ethan Hawke é um viajante no tempo. E aqui vale um comentário que eu acho muito fantástico, a máquina do tempo ser uma caixa de violino, tojo de violino, é fantástico, a melhor máquina do tempo que existe. Eu achei legal também. Eu quero aquela máquina de tudo. Só perde pra tarde, porque a tarde é o concurso. Mas enfim, e aí quando eles oferecem isso e falam, ele desacredita obviamente, e aí onde começa o ciclo, voltam ao tempo, e ele diz que vai encontrar essa pessoa, e aí nesse momento ele encontra a Jane, que vai ser o par amoroso do filme. Mas qual que é o problema? A Jane é ele no passado, ele reconhece que é ela, e o pior, ele reconhece, aí vai uma questão do filme que a gente pulou aqui, que numa época ela encontra um cara e esse cara some da vida dela, tem um certo pensamento, de repente ele some. E ela não lembra. E aí quando o John chega e encontra a Jane, ela para e vê que o cara que abandonou ela era ela mesma. Ele vê que ele fez, fica doido com ele mesmo, mas não consegue deixar de fazer, porque ele vê que vai ser ele mesmo que vai poder ajudar ele do passado a passar sobre aquilo. Enfim, e o filme continua, e aí ele vê cada vez que o filme passa, e aí eu vou resumir a história para não ficar muito longe, o próprio personagem se encontra consigo mesmo. Então toda a narrativa do filme é uma narrativa de um personagem só quase, encontrando consigo mesmo, definindo as coisas da sua vida consigo mesmo.
Então, assim, o plot principal do filme que nós estamos conversando aqui até agora é o seguinte: a bebê foi roubada, na verdade, é a própria Jane. Ela, Jane, junto com ela mesma, John, engravidam e tem um bebê, que é a própria Jane. E esse bebê que vira Jane e John é o próprio viajante do tempo, o Hawk Gatinho, o John Gatinho, como se diz a Lu, né? Que é o próprio cara que eles estão procurando. Ou seja, é um paradoxo muito absurdo dentro dessa história. E por isso que eu acho que leva o Globo de Ouro de melhor filme de viagem no tempo. Particularmente, eu acho nojento. Não sei. Ela se encontrar com ela mesma e se apaixonar por ela mesma, ter um filho dela mesma, assim, eu acho bem estranho essa parte aí. É bem estranho. Mas é assim, ela dá pistas sobre isso, né? Porque ela tinha dificuldade de relacionamento, ela tinha um ego absurdamente inflado, assim. Então, quando ele chega quebrando... Porque assim, quando o John chega pra encontrar e eles ficam conversando, ele desbanca ela na primeira frase que ele fala. E isso faz com que ela se apaixone naquele instante, assim. Tipo, claro, mais nojento no sentido que o John sabia, né? Mas ele tava totalmente apaixonado por si mesmo, na verdade. Tipo, ele... É um narcisista, né? É um narcisista máximo. Era o que ela era. E ele também, né? Isso pode até, como foi bem colocado, levar-nos a pensar que muitas vezes a própria ideia do roteiro é mostrar que o principal amor da sua vida muitas vezes é você mesmo. Você pode não engravidar de você mesmo e ter você mesmo, mas a sua relação sempre é amando você mesmo. O próprio nome de Narciso é isso, né? A ideia do Narciso. Eu me amo, eu quero me colocar sempre a ser o primeiro das coisas. Eu quero ter um filho comigo mesmo. Eu quero. Né? Todo suspeito nos educa. Nos aperfeiçoa no que fazemos. Não mais do que esse sociopata enganador. Ele é eficiente. Calcula o momento exato. A imprensa o apelidou de terrorista tolo. Mas nós o impedimos dessa vez. Mas foi um ataque pequeno. Agora há pouco a gente comentou um pouco sobre viagem no tempo, tanto no Predestinado quanto em outros filmes. E, Ander, explica um pouco pra gente aí sobre viagem no tempo, sobre como funcionaria se fosse real, sei lá. Cara, é muito engraçado, porque a partir do momento onde a física... Agora estamos falando de física, olha só. A partir do momento onde a física entendeu que o tempo é uma variável e não necessariamente uma continuidade, ou seja, ele pode passar de formas diferentes, nós temos algumas linhas de viagem no tempo que já foram até usadas no cinema, outras que não são tão usadas, mas elas são reais, verdadeiras, e só não são praticáveis por nós, porque nós não temos como fazer isso primeiro. Até foi usada num dos melhores filmes do mundo aí da ficção científica para exemplificar. Então, a mais coerente que existe até hoje, por exemplo, é a viagem tempo para frente. Qual seria essa viagem? A viagem que Einstein disse que qualquer coisa que se acelere mais rápido que a velocidade da luz, essa pessoa, quanto mais ela se aproxima da velocidade da luz, menos o tempo incide o seu valor sobre ele. Uhum. Ou seja, quanto mais rápido para perto da velocidade da luz, mais devagar o tempo passa. É que é o negócio do que eles basicamente fazem com o Flash, né? Exatamente. E o filme em questão é o Planeta dos Macacos, né? Uhum. Os viajantes da nave, eles vão para o futuro, porém, eles não envelhecem. Por quê? Estão protegidos por essa diferença gravitacional, onde o tempo demora mais, passa mais devagar do que está para fora. Porque eles estão acelerando, né? Isso, exatamente. Eles estão acelerando. Então, essa é a viagem mais comum e foi usada, por exemplo, no Flash que eles fizeram aí. A outra viagem é a viagem mais clássica, que é usada, por exemplo, na trilogia do De Volta ao Futuro, que é a viagem onde você tem, quando você volta no tempo e altera algo, você tem uma criação de linhas temporais diferenciadas. Explico. Por exemplo, nessa linha, o paradoxo do avô não existe. Qual que é o paradoxo do avô? O paradoxo do avô é o seguinte: você volta no tempo para matar o seu avô. Se você mata o seu avô, seu pai não existe. Seu pai não existe, você não existe. Uhum. Se você não existiu, você não volta para matar o seu avô. Logo, seu avô está vivo. Mas se o seu avô está vivo, automaticamente seu pai existe, automaticamente você existe. Se você existe, você voltará a matar o avô. Mas se você volta e mata seu avô não existe. Ou seja, isso é o paradoxo do tempo, o paradoxo do avô.
Na linha temporal, do tipo de viagem do tempo usada De Volta para o Futuro, a ideia é diferente. A ideia é que toda ação ela criaria uma segunda linha, uma terceira linha, uma quarta linha, uma quinta linha. Ou seja, aquela linha temporal de onde você veio, ela não acaba, não muda. O que muda é que você criou uma nova realidade. Isso também é usado em Dragon Ball Z, quando o Trunks volta para tentar salvar seu futuro, e ele volta para dar o remédio pro Goku, que ele tá com um coração ruim e tal, que vai ficar, né? E aí eles passam por tudo o enredo, e quando ele volta, ele não volta por tempo corrigido, ele volta para sua linha temporal. Como ele faz isso, eu não sei. Dentro do Dragon Ball funciona essa ideia. Mas o que ele quer mostrar? Que existem linhas separadas. Nesse caso, você pode matar o seu avô, que naquela linha você continua a existir, porque você não faz mais parte daquela realidade. Ou seja, a partir do momento que você alterou algo nessa linha temporal, ela cria um outro caminho que ela vai seguir. E nós temos duas linhas. E aqui vale um comentário teológico, que é lógico que não é exatamente isso, mas é mais ou menos por essa linha que anda a ideia do molinismo. A ideia da ciência de Deus, da sabedoria de Deus, pelo conceito molinista, é que Deus sabe todas as escolhas que o homem possa fazer na vida, entendeu? Então ele sabe todos os caminhos que o homem vai fazer. Diferente, por exemplo, do arminianismo ou do calvinismo, onde Deus já sabe o futuro porque ele conhece, porque ele está lá, porque ele vê a única linha que existe, quer seja predestinada, quer seja escolhida pelo homem. No molinismo, ele vê todas as possibilidades de todas as possibilidades. E essa é mais ou menos essa visão dessa corrente de viagem no tempo. Cada ação sua cria novas realidades. E aí, nessa visão, deixando o Dragon Ball de lado, você não consegue viajar entre as realidades. Se você cometeu uma mudança no tempo em 2000, você é de 2010, voltou para 2000 e mudou algo aqui, você nunca mais terá acesso àquela antiga linha do tempo. Você só vai conseguir voltar se você desfazer essa ação, entendeu? E aí você caminha nesse sentido. Essa, de novo, é de várias. Tem a outra, que é a mais clássica. Você vai ver, por exemplo, em filmes como About Time, que é muito bonitinho. É uma gracinha. Assistam, é muito legal. E é muito bonitinho, né? E o plot final é muito bonito. Você não altera a linha, várias linhas. Você realmente altera o futuro. Então você tem que realmente tomar cuidado com o paradoxo do avô, que é o quê? É a viagem do tempo clássico. Você volta e altera alguma coisa e você pode voltar para o futuro. E você vai voltar nas alterações do seu futuro. Por exemplo, no caso de About Time, só para quem não sabe o enredo, bem simplesinho, aos 18 anos, o pai chega para o filho de uma família específica e fala, olha, acho que é 18, né, ou 21, não lembro. Ele chega e fala, olha, você tem o dom de voltar no tempo. Você pode voltar no tempo e alterar o tempo. E quando você voltar para o futuro, você verá essas alterações. Ou seja, é a viagem no tempo clássico. Você fez, alterou, vai acontecer. E nessa existe o paradoxo do avô. Por quê? Porque se você tentar alterar alguma coisa do passado que influencie direto na sua viagem do tempo, automaticamente ela não vai conseguir, não vai existir, porque você alterou. Se não existe, você não faz a viagem. Se você não faz a viagem, você não altera. Bem-vindo ao paradoxo, né? E a última que eu gostaria de comentar, assim, das mais clássicas, é a presente no livro ou no filme, você pode escolher, A Máquina do Tempo, que é um clássico também. A Máquina do Tempo, ela faz uma análise um pouco diferente dessas viagens. Ela diz que você não consegue, de maneira nenhuma, alterar o passado. Como disse o Abner, se você tentar matar o seu avô e conseguir matar o seu avô, você não vai sumir. Por quê? Porque este fato já estava, entre aspas, calculado nessa linha temporal e o seu avô é outra pessoa. Ou você realmente não vai conseguir matar o seu avô. Alguma coisa vai acontecer que vai impedir que você mate seu avô. Pensando ao inverso, se você volta no passado para salvar alguém, você não conseguirá salvar. Você pode até salvar aquela pessoa naquele momento dela morrer, mas vai acontecer alguma coisa que aquela pessoa vai morrer. No caso do filme da Máquina do Tempo, o cara, Ventor, perdeu sua mulher por um assalto, se eu não estiver errado, e aí ele decide criar a Máquina do Tempo para voltar e salvar a sua esposa. Quando ele volta, ele salva a esposa, mas ao salvar a esposa, logo depois ela é atropelada por uma charrete. Ou seja, ele entende que não adianta ele tentar alterar o passado, porque nesse conceito de viagem no tempo, tudo o que aconteceu deve acontecer e sempre acontecerá dessa forma. Ela não altera, né? E por último, eu ia falar que essa última, mas tem uma que eu vou falar bem rapidinho, que é a viagem no tempo através de ondas.
ou seja, o tempo se altera através de ondas. Em todas essas que nós estamos falando, nós estamos entendendo que tudo acontece ao mesmo tempo. A partir do momento onde você tem a viagem no tempo, você não se preocupa mais com o passado ou futuro. Então, se você altera, vamos dar um exemplo, né? Você tem 2 árvores plantadas e você tem uma foto de 10 anos depois dessa árvore na sua mão. Você voltou lá e cortou uma árvore, automaticamente na sua mão a foto se tornará com uma árvore. Ou seja, você fez e aconteceu. Não existe a passagem de tempo, porque você está numa viagem. Contudo, existe um modelo de viagem no tempo, também é apenas ficcional, onde o tempo se altera em ondas. Ou seja, por mais que você altere algo no passado, para essa alteração chegar no seu tempo no futuro, ela vai demorar relativamente o tempo que você está distante do que você fez. Por exemplo, se você voltou ao passado para salvar alguém em um acidente, quando você chegar no futuro, pode ser que esse efeito ainda não tenha te alcançado. Ela vai chegar através de ondas, você vai ver isso acontecendo. Não é esse caso, mas se a gente pudesse ilustrar, a gente poderia usar a viagem do Marty McFly no filme 1, que ele começa a desaparecer porque a mãe dele está se apaixonando por ele. Então ele não desaparece da hora. Ele começa a desaparecer, ele vai deixando de existir. Entendeu? Não é no filme a temática, não é o tipo de viagem, mas é só um exemplo, né? Ela tem esse efeito em ondas. Eu me lembrei agora de dois outras coisas que eu assisti também. Provavelmente vocês assistiram também. O primeiro era O Mundo da Lua. Tem um episódio em que do Lucas Silva e Silva, que eu não lembro agora se ele vai pro futuro ou ele vai pro passado e a irmã dele morre. E aí eu acho que é alguma coisa tipo, ele não queria que a irmã dele existisse e tal. Aí ele volta, ele sonha, enfim, volta pro passado e ela não existia, aí ela começa a sumir das fotos e tal. Eu fiquei com tanto medo quando eu assisti. Eu não queria que acontecesse comigo. E outro filme que eu me lembrei agora, só que ele é mais romance e tal, mas as meninas vão gostar, que se chama A Mulher do Viajante do Tempo. Só que ele é um pouquinho diferente porque o rapaz, ele tem um distúrbio genético lá, que ele viaja no tempo. Só que ele encontra uma menina, tipo, em várias fases da vida dele. Então, uma hora ele encontra ela pequeno, daí ele viaja no tempo, encontra ela quando ele já é velho e tal, e eles vão se encontrando. Até que uma hora ele encontra ela, os dois estão na mesma idade. Só que ele já conhece ela, porque ele já encontrou ela tantas vezes nas viagens dele. E é muito legal, vale a pena assistir. Chama A Mulher do Viajante do Tempo. Tem um livro também. Muito legal, muito legal. É interessante nós entender com essas várias ideias de viagem, a gente poder ver que nem sempre todos pensam a viagem da mesma forma, né? Eu tenho para mim que a mais real, que eu não sou fora dessas questões de várias realidades, né? A mais tradicional para mim é a do paradoxo do amor. Só tem uma linha temporal, uma linha real e o efeito é sempre na mesma linha, né? Essa aqui eu mais gosto. Eu acho que eu também. Eu gosto mais dessa, não sei. Gente, perdão. Faltou a principal, a do filme. Eu já falei, mas só pra gente colocar, já que estou falando de todas, que é a viagem no tempo cíclica. Ela faz parte dessa linha que o Abner gosta, eu também, que é o efeito da viagem fica na sua própria linha temporal e ela afeta diretamente, e afeta na hora, é tudo junto. Contudo, o grande diferencial dela é que nesse conceito de viagem no tempo, de efeito no tempo, você não tem o ponto inicial. Você não consegue achar o ponto inicial. Como eu estava falando antes. O único modo de aquilo tudo acontecer é se já estiver acontecendo. É autoexistente. Entendeu? É paradoxal para nós, por quê? Porque a primeira pergunta, que como nós brincamos aqui, é: o que vem primeiro? Ovo ou galinha? É o galo? Nesse caso, não? O galo. Mas o galo tem que vir do ovo da galinha. E quem botou o ovo do galo? Tan, tan, tan. De novo. Tan, tan, tan. Ai. Foi Deus. Você, seus evolucionistas. Foi Deus que criou o galo. Lucrente. Hashtag lucrente. Este é o seu grande plano. Março 1975. Ele fica mudando o dia.
A explosão destruirá 10 quarteirões de Nova York. Deixará 11.000 mortos. Tudo o que fizemos para impedi-lo fracassou. Mas eu cheguei bem perto dessa vez. Só mais uma tentativa. Mas assim, gente, se fosse na vida real, o que vocês acham? Será que seria mais legal uma viagem num carro? Ou, tipo, no elevador? Ou, sei lá, pegar o violino do Viajante no Tempo? Ou, sei lá, só pensar e... Tá, viajei no tempo agora. Ou então a gente podia ter, tipo, um pó de pirlim-pim-pim. Olha, é verdade. Tipo, um pó que você joga assim, aí você começa a voar e aí você pega uma velocidade muito rápida, aí você passa a velocidade da luz e viaja. Olha, Eu achei que a Lu ia falar do bicho certo. olha, se fosse pra só teletransportar, eu queria ter o teletransporte igual ao do Goku. Só colocava os 2 dedinhos na testa assim. Mas já que se for pra ter um objeto, eu queria ter um violino. A caixinha do violino. Não, e tem aquela opção do Harry Potter também. De... Como é que chamava? Não era o vira-tempo. Aquele que eles, tipo, entravam assim... Eles... Eles, tipo, entravam no elevador, não era? Não, mas na verdade eles não viajavam no tempo. Eles só, tipo, entravam nos lugares, né? Eu não assisto Harry Potter porque eu não assisto. Ander, para de ser... Porque eu sou cult. Eu não assisti Harry Potter, então eu não sei. Não acredito. Outra, já que a gente tá falando sobre realidades aí, que seria legal, dizem que uma das hipóteses de se viajar no tempo seria possível nós conseguirmos usar ao nosso favor um buraco de minhoca, né? Os wormholes, né? Que a ideia é que eles ligam espaços e tempos diferentes no universo, porque, segundo eles, se te dobra esse espaço e tal. Então você poderia entrar num buraco sair e em sair Garganta pelo outro em outra época, em outro tempo. Pois é. Ou sair lá no planeta do Interestelar, né? Novo agora, de viagem no tempo. Interestelar. Então será que eu não assisti ainda? Ai, então não desculpa tem aí, é spoiler. que eu sou cult, Harry Potter, mas eu não assisti Interestelar. Ai. Eu não deu tempo, Não, para, gente, não deu Ander, tempo. desliga aqui e vai assistir, pelo amor de Deus. Ai. Tá bom, já que querem falar isso, assistiram o Mr. Nobody? Eu Não. assisti. Ah, você assistiu? Verdade, Lu, verdade. Mr. Nobody é uma viagem no tempo, querendo ou não. É uma viagem no tempo. Mas assim, na boa, se eu pudesse escolher qual a minha forma de viajar, eu nunca escolheria ter alguma coisa para viajar. Porque tudo acaba, perde... Não, ou então assim, na hora que você quer voltar, aí tipo, putz, cadê o carro? Onde é que eu deixei o carro? Tipo, você tem que voltar onde você... Cadê o plutônio? Entendeu? Cadê aí meu não dá, violino? o ideal... Não, pó é a melhor coisa, gente, pó. Mas acaba Joga o pó pode acabar, melhor só poder psíquico. Olha, realmente. eu achei aqui, o Harry Potter, ele faz aparatação. Ele transporta, não é no tempo, é só o espaço. Ah, sim. E aí, pagando de babaca cientista, né? A viagem no tempo, ela pode até ser brincada, mas o problema que ninguém para pensar é que era necessário também viver no espaço. Por quê? Porque toda vez que a gente viaja no tempo, a gente está se deslocando apenas durante o período temporal e não no período, na questão espacial. Ou seja, a Terra está andando a milhares de quilômetros por hora em torno do Sol, em torno do universo. Então, se você voltar, sei lá, 50 anos, a Terra estará muito longe. Você vai aparecer no meio do nada. Até porque, na verdade, se eu voltar 1 hora agora, tipo, 1 hora atrás, eu já vou ficar no meio do espaço, né? Exatamente. Que loucura, que badalo. É por isso que eu falo, porque se eu fosse escolher uma forma, eu escolheria a forma do Thing About Time. Por quê? Porque você, ou a do efeito borboleta, né? Por mais que ela seja bem drástica, os seus efeitos, né? Mas as duas formas, elas são tranquilas, você não precisa necessariamente de uma máquina ou de um utensílio que faça você viajar no tempo, você consegue fazer por si só. Agora, se for falar de estilo, cara, na boa, eu amo DeLorean, eu acho o DeLorean lindo, eu achei fantástico a máquina do tempo no formato de violino, mas não existe máquina do tempo mais legal do que a TARDIS. A TARDIS é a máquina, eu sou de consumo de quem quer viajar no tempo. É isso aí. Tá bom, então. Então tá bom, fechou o pacote. Mas aí eu pergunto pra vocês, o
que vocês fariam se pudessem voltar no tempo? Olha, eu não sei. Eu ia fazer um vento pro Pedro Álvares Cabral nem chegar no Brasil. Mas daí você não ia nascer, né, Abner? Provavelmente você é filho de imigrante, né? Bom, se bem que a gente ia nascer na Europa, né? Olha então. só, então, vamos fazer isso. Aí o Diego uma pergunta que ela mexe bem com aquele nosso senso de fazer o correto, né? A pergunta era a seguinte: Hitler foi um cara infernal. E a pergunta era a seguinte: se você pudesse voltar no tempo e matar o PP Hitler, você mataria o PP Hitler? Nossa, que isso aí é tenso, hein? É? Não, se você for pensar, por exemplo, teve várias pessoas que tiveram a oportunidade de matar ele antes dele ser o que ele foi, né? Porque ele, por exemplo, ele foi pra guerra, né? Sim. Tem até um especial do History, né, que fala que ele ficou de cara a cara com outro soldado e o cara não matou ele, deixou ele ir. Cara, olha isso. Voltava no tempo e fazia para esse soldado... Nossa, que loucura, que loucura. A grande questão dessa coisa é como que você lida em ter que julgar uma pessoa sem ela ter feito. Porque o bebê Hitler, nós pensando no filme agora que a gente está falando aí, por mais que tenha essa doideira toda da complexidade do roteiro, a Jane não é o John. Por causa do tempo, são pessoas diferentes. Por mais que ela seja a mesma pessoa. O Hitler, criança, bebê, não é o Hitler que matou milhares de judeus. Uhum. Então a pergunta que fica é: você está assassinando um inocente, mas você já sabe o que esse inocente vai fazer no futuro. Você consegue matar esse inocente mesmo sabendo que até então ele não fez nada? Ou seja, a questão é como que você aplica para você mesmo o conceito de errar. O filme que eu lembro agora é Minority Report. Exatamente, estava pensando nisso enquanto você falava. É um complexo, né? Porque no final das contas, o cara que perseguia acaba sendo perseguido, né? Por uma coisa que ele realmente não fez. Sabe outra coisa que eu pensei agora? Só que agora já entrando na história, eu não sou historiadora, você mais do que eu vai saber. Quando entrou no período antes da guerra, da Primeira Guerra Mundial e tal, tava aquela coisa do mundo, o humanismo tava muito em alta, né? Tipo, do ser humano é bom e tal. E quando começou a Primeira Guerra e depois a Segunda Guerra, houve uma queda nisso. Então eu penso assim, que até com relação a isso, tipo, por exemplo, se não tivesse acontecido as duas guerras mundiais, talvez o humanismo nunca teria findado. Claro que são suposições e tal, mas muita coisa não teria acontecido, né? Tipo, nas ciências e tal. O homem teria cada vez buscado mais a sua própria glória. Não sei, o que vocês acham? Eu costumo falar que a partir do momento onde nós temos a possibilidade de alterar os acontecimentos do passado, nós não teríamos ideia do que está acontecendo no futuro. Porque, sendo bíblico, né, brincadeiras à parte, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tirando a ideia de amar a Deus, tudo coopera para as coisas, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins são responsáveis por onde nós estamos. Quer seja a nossa mãe que nos ama e nos criou, quer seja a morte do Hitler, quer seja os portugueses vindo para cá. Então qualquer coisa que você altere, eu costumo falar assim que é incalculável o que poderia acontecer. Por exemplo, a gente odeia as cruzadas, que foi uma chacina absurda, ou a Inquisição. Então se você tenta evitar isso, não dá para saber o que poderia acontecer. Sabe? Sei lá, é muito doido, sabe? Porque são tantas variáveis. Eu falo como professor de história agora, sabe? Existe uma frase na história que nós chamamos, que é uma frase atribuída a François Furet, né? Que é um dos maiores historiadores da Revolução Francesa no mundo. Ele fala o seguinte, que a história é um cruzamento aleatório de forças heterogêneas. Ou seja, é um cruzamento de vários acontecimentos aleatórios, ou seja, nem sempre estão programados juntos. Nós que programamos depois que a gente olha para trás para ver, né? E de forças diferentes, de pesos diferentes. E que essas coisas tudo juntas explodem e acontecem dessa forma. E aqui vai no comentário, sim, eu sou calvinista e não defendo essa linha. Vocês estão falando de uma ótica humana, né? Então, alterar alguma coisa dessa é alterar todo um segmento de uma vida, sabe? Voltamos ao clássico efeito borboleta, né? Quem já assistiu o filme, quem já assistiu, assista. Uma coisa que toda vez que ele tentava alterar algo para poder
se dar bem, algo que você acreditava mal. Por quê? Porque acho que no próprio filme ele fala, o alterar o passado não é alterar o presente, é modificar o passado. O presente é uma resposta do que pode acontecer e você não tem controle disso. É legal. É muito legal. E é uma viagem. É verdade. Mas vocês não responderam o que vocês fariam. O que eu faria? Ah, é verdade. É porque eu realmente... É medo de expor seus medos? Não, na verdade, ó, sei, gente, nunca a primeira parei de coisa que eu pensar pensei... nisso, Quando o André falou, a primeira coisa que eu pensei é eu ia voltar e ia acertar na Mega Sena. Gente... Quem não, né? Mas 4 vezes, pelo menos, né? Em épocas diferentes. Aí, tipo, ia ser aquelas velha milionária com um monte de gato, uma casa enorme, aí eu ia ficar doando meu dinheiro pras pessoas. Eu posso ficar... Ah, gente, chega disso. E você, Abner? Olha, eu não sei, eu acho que... Eu não sei, eu não ia fazer design, com certeza. Aqui está você, no início da sua nova vida. Pode ser sufocante saber o futuro que você está prestes a criar. Saber o objetivo dessa vida. Você sabe quem ela é. E você entende quem você é. Então, talvez esteja pronto para entender quem eu sou. Olha, eu a amo também. Você vai ter que fazer escolhas difíceis. Você influenciará o passado. Podemos mudar os nossos futuros? Eu não sei. A única coisa que eu sei com certeza é que você é a melhor coisa que já me aconteceu. Sinto a sua falta desesperadamente. Eu não consigo não falar desse filme. Gente, spoiler. Quem não quer ouvir, acaba o programa aqui. Boa noite, tchau. Mas o About Time, né, a questão de tempo, assista, uma história muito bonitinha. É a que eu falei agora há pouco. Mas o que ele traz, pra mim, é exatamente essa questão. Até uma hora, quando o menino descobre que ele pode viajar no tempo, ele fala assim, você é rico então. Aí o pai dele fala, isso não funciona, cara, deu errado pro seu tio, não sei o que lá, ou pro seu avô, não lembro agora. Por que ele quer trazer? E no fim do enredo do filme eu acho bem legal que o pai dele desenvolve uma técnica de poder viver mais tempo com a família. Então ele sempre volta o mesmo dia e vive de novo. Então ele vive o dia normal, com todos os problemas e consequências, e aí depois ele dá um reboot, volta no mesmo dia e vive esse dia em excelência, né? E aí o filho dele fala que ele descobriu uma forma melhor de usar a viagem no tempo, que é não usar a viagem no tempo. Ele fala, e o conceito final do filme é que ele tenta viver normalmente. Isso. Ele tenta viajar no tempo como todos viajam e tentar fazer cada dia melhor. E ele traz um conceito pra gente, aquilo que a gente mais quer afastar quando a gente fala sobre viagem no tempo, que é o quê? Nós não queremos sofrer para conseguir as coisas. Então, assim, nós queremos construir as nossas vidas, a nossa qualidade de vida, os nossos relacionamentos, né? a nossa fé, se a gente for pensar na nossa vida com Deus, de uma forma muito rápida. Nós queremos que tudo esteja pronto para agora, né? E se você para pensar que você pode ter essa possibilidade burlando o tempo, burlando o processo, é o que você quer fazer. Você quer ganhar na Mega Sena, você quer pegar o dinheiro que você tenha e investir isso numa ação que vai, uma Google que na época era pequena, vai crescer e virar uma coisa absurda. Mas ao tirar o processo, você tira a vivência. E se você tira a vivência, você não sabe quem você vai ser.
Você pode até acordar, né? Você muda o passado, você ganha o dinheiro, você, sei lá, faz uma coisa que você queria, mas ao você acordar, você não viveu aquilo. O prazer da conquista, o prazer da realização, de traçar esse caminho, você vai viver. Né? Por que eu digo isso? Porque hoje nós vivemos uma sociedade que exige tanto de nós mesmos para resultados. Você tem que fazer, você tem que ganhar, você tem que terminar a sua faculdade, você tem que terminar o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, que nós não somos ensinados a valorizar os processos. Nós começamos um relacionamento, um namoro, por exemplo, querendo que para amanhã nós já estejamos com a nossa casa, com a nossa vida toda pronta. E nós não valorizamos o processo, o viver cada dia. E isso é muito bíblico, sabe? Viver cada dia. Entendeu? Então, assim, eu, como qualquer um, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia querer mudar um monte de coisa e ganhar dinheiro e fazer isso. Mas onde eu paro, eu faço a mesma reflexão do menino. Se eu fizer isso, eu perco o processo, eu perco quem eu sou. E como eu vou poder aproveitar no futuro se eu não sei quem eu sou? É isso. Shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Isso aí, galera, sou eu aqui novamente, Fernando, e como vocês puderam perceber aí na gravação, eu me ausentei, mas foi por conta de algo maior aí, que é a internet, que não me ajudou muito. Mas enfim, o episódio foi lindo, foi espetacular, é um episódio de cultura pop que é mais filosófico do que qualquer coisa, né? Acredito que foi aí de grande valia para todo mundo, galera. E, bom, não tô sozinho, tem alguém comigo aqui na sala. Quer ver? Dá um oi aí, Abi, pra gente. E aí, beleza? Galera, voltei, chamei o Abi aí pra gente fazer o nosso final e lembrar de vocês de algumas coisas que é muito importante pra gente aí dos PiaCast. Abi, puxa o gancho pra gente, fazendo favor. Então, você pode curtir nossa página no Twitter, que é o twitter.com/ospiacast_. Também estamos no Instagram, que é o instagram.com/ospiacast. E tem a nossa página no Facebook, que é www.facebook.com/ospiacast. Só procurar, na verdade, ali pela busca que você já encontra. Maravilha, show de bola. É isso aí, galera. Dê uma força pra gente aí. Não esqueça também que você tem um espaço aqui pra você comentar aqui no nosso site. Até estender essa discussão aí do episódio, né? Foi legal. Deixar opinião, né? Se a galera que viu o filme aí, ou que se interessou e assistiu depois do episódio e tal, deixa o teu comentário aqui embaixo. Não esqueça também de, se puder, nos favoritar ali no iTunes, né, Abner? 5 estrelas, no mínimo. Por favor, né? Mas enfim, dê uma força pra gente aí. Você vai encontrar também as nossas redes sociais particulares através da página lá dos PiaCast. Valeu, galera, muito obrigado. Continue acompanhando aí os podcasts, os textos e tamo junto. Quer deixar algum recado pra galera aí, Abi? Não, só isso aí. Obrigado mesmo e até a próxima. E cuidado com o paradoxo temporal. Valeu, galera. Falou, até. Quem me esquenta, quem me virá acender a luz nas trevas dessa escuridão, onde tantas mentiras estão.